Boa tarde, amigos e amigas que estão aqui conosco, pertinho. E o nosso boa tarde também àqueles que nos acompanham pela internet. Estão distantes fisicamente, mas estamos todos ligados pelo pensamento, não é verdade? Me sinto num compromisso bastante duro essa tarde, né? De falar sobre serenidade, que é o tema da nossa conversa. Prometo que eu vou falar bem sereno, tentar falar bem sereno, bem tranquilo, tá, pessoal? Porque a serenidade não é algo tão fácil de se exercitar no dia a dia, não é mesmo? A serenidade, ela é aquela característica, aquela particularidade de quem está tranquilo, de quem está sereno, de quem se apresenta dessa maneira com serenidade, de quem está sem agitações, sem perturbações. Quem de nós consegue não ter perturbações no dia a dia, né? Quem de nós consegue não se agitar perante todas as situações que nós enfrentamos a todo momento, não é mesmo? Nós vamos basear o nosso diálogo, a nossa conversa desta tarde em uma mensagem do benfeitor espiritual Josué, assim como todas as reflexões deste mês temático. Nós vamos tratar sobre essa mensagem deixada pelo benfeitor com este título, Serenidade. E vamos buscar estudar frase a frase dessa mensagem, vamos ir devagarinho, bem serenos, para tentar compreendermos toda a extensão do conhecimento que essa mensagem vem nos trazer. O benfeitor Josué, então, no início dessa mensagem com o título Serenidade, começa nos dizendo: tão almejada por todos e tão pouco encontrada no rol dos tesouros da alma, este estado do espírito é conquista de quem disciplina suas emoções. Esta é a primeira frase da mensagem. Vejam só. Ele nos fala aqui de quem é esta conquista. Quem conquista a serenidade? Como será que nós podemos conquistar? Será que se nós tomarmos uma decisão hoje, não, eu quero ser sereno, amanhã eu já serei sereno? Será que é possível essa transformação tão imediata? Não é possível, né? E é por isso que nós encontramos tão poucos que conseguem este estado de serenidade hoje em dia. Porque esta conquista parte, sim, de uma decisão. Parte de uma decisão de ser sereno, de não, como dissemos antes, não se agitar, não se perturbar com as intempéries da vida. Mas a decisão é o primeiro passo. E Josué nos dá a chave aqui no finalzinho da frase. É uma conquista de quem disciplina as suas emoções. Então nós precisamos também aí, nesta conquista da serenidade, da disciplina. Nós ainda torcemos um pouco o nariz quando ouvimos falar de disciplina, né? Temos a palavra disciplina como algo duro. Na verdade, a disciplina é um conjunto de atitudes que nos leva a adquirir aquele hábito que almejamos. Então, se almejamos ter serenidade no dia a dia, vamos adotar a partir de hoje um conjunto de hábitos que vão nos levar à conquista dessa virtude. Josué segue então nos orientando, né? Procurar conhecer-se e analisar o que está primariamente acionando as reações emocionais é etapa fundamental para o autoencontro. Porque vamos analisar a falta de serenidade, as reações agressivas, intempestivas, elas partem do quê? De nossas reações emocionais frente às situações do dia a dia. E aí então ele fala aqui de uma situação que o Espiritismo não cansa de nos lembrar, né? Uma necessidade constante. Que necessidade será que é essa?
a necessidade do autoconhecimento. Situação da qual nós não podemos fugir. E para a conquista da serenidade é fundamental, não temos como fugir. Porque Josué aqui nos explica, né? Essas reações de serenidade ou de agressividade, elas vêm com o acionamento de nossas reações emocionais. Então nós temos que nos conhecer. O que está gerando estas reações que não são de serenidade? É preciso nos conhecermos e vermos o que está lá, dando início a esta reação. Saber o que movimenta o meu material interno e me faz reagir de tal forma. E só a busca do autoconhecimento vai nos dar esta ferramenta. Porque vamos pensar, pessoal, no nosso dia a dia e nas situações em que nós enfrentamos, onde estamos serenos ou intranquilos. Será que nós sabemos realmente o que nos move nas situações do dia a dia? Se nós formos analisar profundamente, nem sempre nós sabemos por que reagimos. Nem sempre nós sabemos com que intenção nós nos dirigimos frente a uma ação. A questão 919, que é a questão do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o autoconhecimento, onde Santo Agostinho vai nos dar aquela receita de como conquistar este autoconhecimento. A questão 919 nos fala sobre isso, sobre as intenções. Então lá, Santo Agostinho nos diz que nós devemos ter muita atenção com relação a isso. Porque algumas vezes nós agimos, mas há uma intenção por trás que nem mesmo nós, a nível consciente, conseguimos perceber. Então, diz ele, o avarento se considera apenas econômico e previdente. Porque muitas vezes nós somos, mão fechada, pão duro, como se diz, não é isso? Nós somos mão fechada, porque somos egoístas, avarentos, mas não, nós nos justificamos. Não, eu preciso ser precavido. Eu preciso pensar no amanhã, eu preciso ter disciplina. Então, na verdade, nós agimos de uma forma, nos justificando, mas a nossa intenção é outra. A intenção de possuir mais, de possuir só para nós, ou algo assim. Segue Santo Agostinho nos advertindo, o orgulhoso julga que em si só há dignidade. É verdade. Porque muitas vezes nós agimos com o orgulho nos movendo e nós dizemos, não, eu tenho dignidade, eu não posso levar desaforo para casa. E aí nós respondemos, E aí nós agredimos, não, porque eu não posso deixar que sujem a minha imagem. Imagina, eu não posso deixar que me caluniem, então eu parto para a agressão. Eu perco a serenidade e me justifico por trás da dignidade. Mas será que é a dignidade que está nos movendo? Só o processo de autoconhecimento nos leva a esta consciência. Então vamos ver o que nos move. Porque muitas vezes aquela pessoa que quer promoção social, aquela pessoa que está em busca de votos, sai por aí a distribuir agasalhos, cestas básicas, numa atitude que parece ser de caridade, de profundo desinteresse. Mas quem sabe está ali um interesse pessoal envolvido. Então essa análise que muitas vezes nos outros nós fazemos com mais tranquilidade e consciência, nós devemos fazer para conosco mesmo. Como estão as nossas intenções? Muitas vezes nós disfarçamos deste mesmo modo. Disfarçamos a nossa falta de educação, ainda a nossa rudeza, a nossa agressividade. E nós nos justificamos, não, porque eu sou sincero. Então eu falo na frente da pessoa. Será que isso é sinceridade ou é agressividade e rudeza? Porque eu posso ser sincero e ser delicado. Eu posso ser sincero e sereno. Eu não posso justificar na serenidade a minha falta de habilidade em tratar com as pessoas.
Eu devo sim usar a verdade, mas não para ferir. Então, se eu sou rude, não vamos nos justificar. Não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Devemos falar, mas com serenidade, com brandura, tendo sempre a caridade por princípio. A virtude que deve nos mover em todos os sentidos quando estamos em contato com outras pessoas. Então, quais são as nossas intenções? O autoconhecimento vai nos conduzir na conquista desta serenidade. Então, se queremos a serenidade, precisamos conhecer as nossas emoções, conhecer as nossas intenções para trabalhá-las. Não há como deixarmos a emoção desassociada do raciocínio, do pensamento. Inclusive, as emoções, elas têm mais preparo físico do que os pensamentos, do que o pensamento racional. Porque ela é mais rápida. Vocês não concordam? Quando alguém, por exemplo, nos magoa, nos pisa no pé, bem naquele calo. Qual a primeira coisa que nós sentimos? Aquele susto, aquela raiva em princípio, não é verdade? Então a emoção ela foi mais rápida do que o raciocínio. Depois de sentir aquela emoção, aquele susto, aquela raiva, na maioria das vezes, nós vamos ver, poxa, mas o que está acontecendo? Aí depois sim nós vamos pensar, não, a pessoa pisou em mim e foi sem intenção, ela não queria me machucar. Aí tudo bem, nós desculpamos, né? Agora, se ela pisou de propósito, aí sim, né? Aí nós perdemos a serenidade. Mas não devemos. Porque mesmo aquele que nos pisa de propósito no pé, ele não sabe o que faz. Está agindo equivocadamente. E será que eu também vou agir equivocadamente, já que ele se equivocou? Não, eu estou tentando ser mais sereno. Eu estou tentando chegar ao autoconhecimento. Então não, eu não vou agir da mesma forma. Eu vou pensar diferente. Eu vou usar o raciocínio para modificar aquela emoção inicial. A emoção chega mais rápido, né? Mas o meu raciocínio é mais forte, é mais embasado. Então eu vou pensar o que eu quero para mim. Quero a serenidade ou quero a intolerância? E nós vamos escolher a serenidade, não vamos? Vamos, né? E vamos chegar a esta conquista. Josué segue nos orientando no texto dizendo: exercícios mentais de direcionamento de emoções, pensamentos equilibrados e com o ideal superior possibilitam a disciplina das reações. Vejam só. Como conquistar então a disciplina dessas reações frente a tudo que nos acontece? Com exercícios. Exercícios mentais direcionando as nossas emoções. Então alguém nos pisou no pé, sentimos aquela raiva, vamos transformar essa raiva. Direcioná-la em outro sentido. Primeiramente no sentido de perdoarmos aquele que nos agride. Depois buscando mostrar a outra face, que é um processo já mais difícil, mas que temos que buscar. Então se alguém nos machuca, nos agride, vamos mostrar a outra face, ou seja, vamos mostrar o bem, já que o mal chegou até nós. Mostrar a outra face. Exercícios para direcionarmos as nossas emoções. Segue Josué orientando. Não se busca o simples aprisionamento ou negação das reações que desestabilizam as emoções e afastam dos estados conscienciais de maior bem-estar. Então não vamos negar. Sentimos a raiva? Não, eu não sinto raiva, de jeito nenhum. Estamos fechando os olhos. Ou sentimos aquela raiva e começamos a pensar, não, eu não posso sentir raiva, não posso sentir. Também não é o meio adequado. Vamos estar fugindo da situação. E não é isso que Josué nos orienta. Não é isso que precisamos buscar. Sentimos raiva, vamos entender como foi dito lá no início. Onde está primariamente esta reação? O que está causando este desconforto?
Então vamos pensar. Eu estou sentindo raiva. Por quê? Porque aconteceu tal situação. Então o segundo passo. O que posso fazer para direcionar esta emoção? Então não é negar, não posso sentir raiva, não vai adiantar. Nós vamos estar nos envolvendo ainda mais com a raiva, negando agora, mas logo adiante, nova situação vai surgir e a raiva, a falta de serenidade vai brotar mais uma vez. Então buscando compreender o que me fez sentir tão forte esse sentimento. Por que eu fiquei tão desequilibrado? E a partir daí começa o processo do autoconhecimento. A partir daí, este exercício, direcionando as nossas emoções no sentido da serenidade que buscamos alcançar. Segue a mensagem dizendo: procura-se o entendimento real do porquê do desequilíbrio e descontrole mental, para então, educando-se as emoções, permitir que sentimentos elevados aflorem e envolvam plenamente, permitindo a conquista da serenidade. Os sentimentos inferiores ainda fazem parte de todos nós. Somos espíritos neste processo de evolução, como todos já estamos querendo saber e compreender. Estamos ainda numa fase muito primitiva do nosso crescimento espiritual. Sentimentos primitivos, então, fazem parte do nosso processo. Ainda estão presentes na nossa personalidade. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos a necessidade da serenidade, de pensar no bem, de pensar no próximo, nós abrimos espaço para que os sentimentos superiores nos invadam e possam nos contagiar, nos levando ao crescimento, à conquista da serenidade que buscamos, assim como as outras virtudes. Então esta vontade de conquistarmos as virtudes abrem espaço para a atuação da espiritualidade superior, abrem espaço para que não só a raiva nos contagie, mas que também o bem nos contagie, que também o perdão nos envolva, nos emocione, e esse processo vai nos emulando no crescimento, na conquista de cada vez mais virtudes. Mais uma vez, Josué enfatiza a disciplina das reações, né? É sempre um processo de disciplinar, de direcionar as nossas reações. Mais uma vez falando da ineficiência de nós reprimirmos esses sentimentos negativos, essas emoções que nos invadem. E como elevar os nossos pensamentos, né? Nós temos muita dificuldade de fazermos esta elevação. Não é fácil quando estamos envolvidos por uma situação difícil, quando estamos com problemas na família, quando estamos enfrentando uma prova muito dura. Não é fácil elevarmos o nosso pensamento. Quando estamos num processo inicial ou já instalado de depressão, por exemplo, é quase impossível mudarmos a nossa vibração. É quase impossível fazermos essa elevação que vai nos emular na conquista das virtudes. Mas Josué nos orienta, dizendo: a meditação, a humildade, a oração, a instrução edificante, o filtrar os canais de impressão material à alma e, sobretudo, a fé, são caminhos necessários ao que almeja conquistar a preciosa serenidade. Josué nos fala da meditação, né? A meditação é uma disciplina dos pensamentos. Aquele que não é acostumado à meditação, no momento em que se põe em posição de meditar, geralmente não consegue. Porque o nosso pensamento é muito ágil, né? Ele está aqui, daqui a pouco está acolá, está mais adiante. A meditação, entrar neste estado de tranquilidade, é uma disciplina do pensamento. E só se consegue mediante o exercício contínuo.
Então a meditação nos proporciona esta elevação que precisamos para a conquista das virtudes. Estamos dispostos a ter essa disciplina, será? Se queremos conquistar a serenidade, precisamos estar dispostos. A humildade abre espaço também à conquista, a permitir que os sentimentos elevados nos invadam. A oração, talvez o meio mais poderoso de modificarmos a nossa vibração naquele momento em que estamos passando por algo difícil, em que tudo ao nosso lado não contribui para o nosso bem-estar. A instrução edificante e, sobretudo, a fé nos orienta a mensagem. Será que nós conseguimos ter fé? Esta confiança inabalável, esta entrega, porque não há como nós mantermos serenidade na vida se não confiarmos. Se não acreditarmos que há um Pai de amor e bondade que nos criou e que está no comando da situação. Não há como sermos serenos sem acreditar nesta verdade. E se acreditamos, por fim, nesta verdade, não devemos temer o dia a dia. Não precisamos temer a situação difícil, pois confiamos que nosso Pai que está no céu está no comando da situação. Se compreendo que Ele está no comando da situação e que é amor e justiça, compreendo que aquela dificuldade, por algum motivo que talvez eu ainda não compreenda, vai me fazer crescer. Quem teve a oportunidade de acompanhar a conferência que tivemos há não muito tempo com o Haroldo Dutra Dias aqui no teatro, teve a oportunidade de compreender profundamente a extensão da palavra fé, que é mais do que confiar, mais do que acreditar, é entregar-se. Ter fé em Deus é nos entregarmos a Deus, entregarmos a nossa vida a Ele. Claro que não no sentido de dizermos, não vou fazer mais nada, vou esperar que Deus comande e que tudo aconteça pelas mãos dEle. Deus conta conosco e quer o nosso crescimento, então Ele não vai permitir que nós fiquemos estacionados e inertes. Não, porque a inércia não nos faz crescer. Então, no momento em que nós nos movimentamos, através da meditação, da humildade, da oração, nós abrimos o nosso pensamento às vibrações superiores. A partir do momento em que nós nos dispomos à conquista dos valores e das virtudes que Jesus nos exemplificou, entreguemos o comando do nosso destino a Deus. Tenhamos fé de que Ele está nos guiando na senda da evolução. Se fazemos a nossa parte, Ele está conosco e não permitirá que os fardos tenham um peso maior do que a capacidade que podemos suportar. Josué, se encaminhando para o final da mensagem, nos diz: não esmoreça ante os percalços e frustrações nas tentativas até aqui experimentadas. Quem se dispõe a seguir um caminho poderá não atingir a meta de imediato ou com a facilidade imaginada ao início. Entretanto, prosseguindo, vencerá os obstáculos da jornada e, persistindo até o final, chegará ao tão anelado objetivo. A cada passo, mais próximo estará da meta. Porque nós temos uma tendência danada de desistirmos, né? De nos enfraquecermos a nossa vontade, nos desestimularmos. Nós queremos geralmente resultados rápidos, né? Então, nós nos decidimos hoje a ser serenos. Nos permitimos
procurar nos conhecer, analisar as nossas atitudes, as nossas intenções. Procuramos abrir espaço aos pensamentos elevados pela humildade, pela resignação, pela meditação, pela oração. E nós passamos uma semana inteira nos disciplinando. E aí nós chegamos ao final da semana e pensamos, mas eu ainda não estou conseguindo me acalmar. Eu vou desistir de tudo isso, não é possível. Mas será que os processos de transformação ocorrem assim, num tempo tão curto? Nada que acontece bruscamente tem duração prolongada. Nada na natureza dá saltos, e a gente sabe disso. Imaginemos mesmo a formação geológica da Terra, quantos bilhões de anos. Tudo aquilo que é bem feito acontece com o tempo. Imaginemos os ventos soprando nas montanhas, esculpindo as rochas. Imaginemos a água batendo nas pedras, criando cavernas. Montanhas sólidas, quase indestrutíveis, não é mesmo? Porque foram criadas ao longo do tempo, com paciência. Agora imaginemos que nós vamos construir um aterro, por exemplo, e jogamos um monte de terra. Será que aquela edificação vai ser sólida? Não. Ao primeiro abalo ela vai desmoronar. Então o processo de construção das virtudes é lento. Mas a cada passo nós vamos estar mais próximo da meta final. Temos que nos acostumar a não sermos tão imediatistas e construirmos, sim, mesmo que a longo prazo, estas conquistas que queremos, que nos decidimos alcançar. Josué finaliza a mensagem dizendo: o amparo possível é sempre oferecido ao que busca. Por isso mantenha a intenção e com o tempo os frutos da serenidade brindar-lhe-ão a existência. O amparo é sempre nos oferecido. Não tenhamos dúvidas com relação a isso. Muitas vezes nós sentimos com mais força a presença daqueles companheiros que porventura estejam na espiritualidade e não queiram o nosso processo de mudança. Nós somos muito comprometidos com as pessoas que estão aqui conosco, porventura também com irmãos na espiritualidade, já que erramos muito. Então temos sim que enfrentar a dureza dos efeitos que nós mesmos produzimos pelas nossas ações. Mas temos que saber que não só os pensamentos negativos estão ao nosso lado, os pensamentos positivos estão sim ao nosso lado em maior número, tenhamos certeza disso. Qual é a nossa dificuldade? Entrarmos nesta faixa de sintonia. Vamos imaginar, na maioria do tempo do nosso dia, das horas do nosso dia, será que nós estamos tranquilos, serenos, calmos? Ou agitados, preocupados? Não é difícil perceber que nós estamos, na maioria do tempo, agitados, preocupados e, consequentemente, sintonizando com as mesmas vibrações. Seja as aqui do nosso mundo, quando também do mundo espiritual que nos cerca, em qualquer lugar que estejamos. Mas estejamos certos de que nós temos sim o amparo de uma grande equipe espiritual, especialmente do nosso espírito protetor, aquele espírito amigo que nos conhece profundamente, que todos nós possuímos, que está sempre pronto a nos ajudar. Pouco a pouco nós vamos perceber no dia a dia os nossos progressos, sim.
Porque todos nós costumamos dizer que a nossa paciência tem um limite, não é verdade? A gente costuma dizer assim, não, paciência tem limite, cheguei hoje no meu limite. Realmente. Só que esse limite, ele pode ir ficando cada vez maior, né? Então hoje eu estou perdendo a paciência, perdendo a serenidade em uma situação banal do meu dia a dia. Com o exercício, com o autoconhecimento, com a disciplina das emoções, eu vou aumentando esse limite. Então amanhã talvez eu perca a paciência sim, mas não com aquela coisa tão rasa. A minha paciência vai aumentando. Ao ponto onde eu estarei conhecendo tanto e direcionando tanto as minhas emoções para o bem, que a serenidade vai ser uma conquista perene, indestrutível. Então não percamos a paciência, não percamos a serenidade frente aos acontecimentos difíceis, porque todos os acontecimentos difíceis que estão ao nosso redor são responsabilidade do outro? Não, né? Responsabilidade nossa. Todos eles. Mesmo que nos pareça o contrário, não está acontecendo tal coisa comigo, isso não é culpa minha, foi fulano que provocou isso. Será que eu conheço todos os processos de reajuste que a vida nos proporciona? Tenhamos fé e certeza de que tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. E é para o nosso bem. Muitas vezes algo nos perturba que não estejamos envolvidos diretamente. Pode acontecer. Mas então é porque isso está acontecendo para a nossa instrução, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para exercício da caridade. Consequentemente, é uma bênção também em nossas vidas. Eu gostaria de finalizar a nossa conversa com um áudio chamado Serenidade Sempre, que eu gostaria que nós acompanhássemos na voz de Divaldo Franco, uma psicografia de Joana de Ângeles. Vamos acompanhar este áudio então na voz do Divaldo. Pequenos desafios que são superados. Vamos voltar agora sim. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima.
Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Obrigado, pessoal, pela companhia, pela atenção. Possamos pensarmos mais na serenidade, em todas as conquistas que este estado pode nos proporcionar. Boa tarde, pessoal.